Filipe Luís tenta resolver problema grave no Flamengo. O treinador tem discurso diferente da diretoria e dos jogadores. Presidente BAP toma decisão e Brasileirão continuará sendo prioridade. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo 2. Cola esse dedo no like, ajude muito os nossos vídeos. Aqui no nosso canal secundário, estamos chegando a 100 mil e eu peço que você ajude a gente a bater essa meta até o meio do ano aqui no nosso canal 2. Sempre as principais informações do nosso Mengão, o rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje a gente trouxe aqui duas informações para o torcedor. Uma sobre um problema grave que está acontecendo com o time, com o elenco rubro-negro nesta temporada, pelo menos nos últimos 5 jogos, e que o Filipe Luís vai precisar resolver. E o que chama a atenção é que o treinador está com um discurso diferente da diretoria e dos jogadores. Qual discurso? O discurso de priorizar o Campeonato Brasileiro. O Filipe Luís acha que a Libertadores também é prioridade tanto quanto o Brasileiro, mas BAP, Boto e alguns jogadores não pensam assim. E mais, que decisão é essa do BAP? Tudo isso a partir de agora no seu canal Raflamelo 2. Olha, gente, o Flamengo é inacreditável. Tava 27 jogos invicto. Filipe Luís era o maior técnico do mundo, seleção brasileira, era o maior elenco, Flamengo imbatível. Aí perdeu uma, os caras conseguem fazer uma crise, uma tempestade em copo d'água. Eu não consigo mais, eu me surpreendo a cada dia, sinceramente. Perdeu um jogo, a gente lamentou, é levantar a cabeça, ainda dá para classificar, foi apenas a segunda rodada, tem todo um campeonato brasileiro pela frente. E aí, a derrota frustrante e inesperada para o pouco expressivo Central Córdoba, estreante na Libertadores, gerou as maiores críticas ao trabalho do técnico Filipe Luís até aqui. Impôs alguns desafios para os próximos dias, além de colocar aí em rota de colisão os discursos do técnico e da cúpula de futebol sobre o planejamento da temporada. Aqui eu acho que faltou sensibilidade do técnico Filipe Luís na coletiva, porque ele vai contra o discurso do BAP, que é o presidente, e do Boto, que é o diretor de futebol, quando eles dizem abertamente que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Inclusive, alguns jogadores na zona mista, eles falaram, a gente recebeu recomendações que o Campeonato Brasileiro é prioridade, Léo Ortiz falou, Arrascaeta falou, e o Filipe tentou mudar esse discurso na coletiva. A discussão sobre poupar ou não poupar não é novidade, mas voltou à tona por conta da priorização, dada pelo Departamento de Futebol ao Brasileirão 2025. Algo explicitado pelo diretor técnico José Boto em algumas entrevistas. E aí, diante do resultado surpreendente da última quarta-feira, o técnico Filipe Luís se manifestou em linha diferente e disse: isso não é verdade. Poupar porque a diretoria prioriza o Brasileirão. A Libertadores é tão prioridade quanto o Brasileiro. Só que se poupou muito no Brasileiro nos últimos anos para jogar nas Copas. Foi uma escolha minha. Sou eu que escolho quem vai entrar em campo. Mesmo assim, houve uma contradição na derrota durante esse jogo, quando o Filipe Luís lançou aí Gerson, Pulgar e Wesley no intervalo, o que foi interpretado como um ato de desespero. No fim, nem se poupou, nem se venceu. E a derrota ainda teve a assinatura do técnico, como na escolha de escalar o jovem Everton Araújo como titular. E aí, mesmo com a derrota para o Central Córdoba no Maracanã, a diretoria do Flamengo mantém o planejamento e seguirá priorizando o Campeonato Brasileiro nesta temporada. Ou seja, qual é a resposta que a diretoria dá para a torcida? O Campeonato Brasileiro vai ser a prioridade da temporada, o campeonato mais importante, ou seja, mais importante até do que a Libertadores da América. E aí, a gente traz aqui alguns detalhes, porque o Flamengo vem sofrendo bastante nos últimos jogos, e eu venho percebendo, e é um problema grave que o técnico Filipe Luís vai precisar resolver, porque a batata está assando, a panela de pressão já está ligada, né? Eu acho isso um absurdo. Eu sou contra as críticas, o clima quente, a pressão. Tudo isso para mim é loucura, porque foi a primeira derrota em 27 jogos do trabalho do técnico Filipe Luís. Até um tempo atrás,
Tinha um monte de gente pedindo o Felipe na seleção, né? E elogiando o elenco rubro-negro. E aí o Flamengo vem sofrendo bastante, eu venho reparando isso nos últimos jogos, com a falta de efetividade do ataque. É uma equipe que cria muitas chances. Tem posse de bola, cria jogadas, envolve o adversário, mas não faz gol. É uma equipe que não machuca o adversário. O adversário fica confortável, né? Foi assim contra o Deportivo Táchira, foi assim contra o Vitória, foi assim contra o Internacional no Maracanã. O Flamengo foi lá, amassou o Internacional, teve mais posse de bola, e aí num contra-ataque rápido, num erro, tomou um gol de empate e não conseguiu fazer aí o gol da vitória. E esses números aqui assustam, né? São números impressionantes dos últimos 5 jogos do Flamengo. Olha, nas últimas 5 partidas foram 5 gols, 72 finalizações, 24 finalizações no gol. Ou seja, se a gente pegar aqui um recorte, os últimos 5 jogos, 72 finalizações, 24 finalizações no gol e só 5 gols, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Ou é pontaria, ou é um desequilíbrio ali, ou é um erro na tomada de decisão, ou é ineficiência mesmo, né? Falta efetividade ao Flamengo, falta ser mais objetivo, falta matar a jogada, fazer o gol. Porque não pode uma equipe finalizar 72 vezes nas últimas 5 partidas, dessas 72, 24 no gol e só fazer 5 gols, 33,3% pontaria na finalização. 10 grandes chances criadas, 7 perdidas. Esses números são do SofaScore. E aí, conforme a gente acompanha alguns jogos do Flamengo, o torcedor fica se perguntando, esse time não treina não? Esse time não chuta? Porque tá completamente diferente, né, esse Flamengo. E aí o Felipe Luiz vai precisar resolver, ele é o treinador, ele é quem dá atividade no Ninho todos os dias. É um problema que o Flamengo vai precisar resolver, porque se a bola não entrar, aí realmente a pressão vai aumentar, eles vão ligar a panela de pressão, o clima vai esquentar cada vez mais, e aí, meu amigo, poderemos conhecer a primeira crise sob o comando de Felipe Luiz com o presidente Luiz Eduardo Batista Ubá. Não é o que eu quero. Quero que o Flamengo comece a ganhar, que aí todo mundo esquece isso, porque é impressionante, vários portais, sites, canais começam a criar uma crise em cima de uma derrota. Eu sei que foi uma derrota para um time que não podia perder, né, para um estreante na Libertadores, em casa, da maneira como foi. Mas, gente, o Flamengo não é máquina, não vai ganhar todos os jogos, né, não vai passar por cima de todos os adversários, né? E outra, o atleta não é máquina, é um atleta, é um ser humano, né? Por mais que seja atleta, vai cansar, vai se desgastar. Eu não estou aqui defendendo, passando pano, não. Eu acho que o Flamengo foi muito mal nessa derrota para o Central Córdoba. Agora, eu não concordo criar uma crise ou iniciar por conta dessa derrota. Eu sou contra, tá? Eu acho que isso pode prejudicar os próximos passos da equipe na temporada. Aí, você que chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho, espalha pra geral o nosso conteúdo. Estamos chegando aí a 100 mil e eu só tenho a agradecer. Eu volto ainda hoje aqui no canal Rafa Flamelo 2 com muitas informações do nosso Mengão, porque sextou, hein? Uma excelente sexta-feira para você, dia internacional do Danone. Um grande abraço também para toda a sua família. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!